Olá pessoal, aqui é Leonardo Parente, seja bem-vindo ao meu canal. Se você não é inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações e dá aquele like se você gostar, tá certo? Bem, eu quero dizer que em breve também teremos uma transmissão ao vivo aqui no canal, tá certo? Para falar sobre conteúdos, tirar dúvidas, tá ok? Então se inscreve, não perde tempo não, tá? Bem, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre renascimento, só que parte 2 no outro vídeo, certo? A gente falou sobre os artistas, falou que era o renascimento, as pessoas que patrocinavam o renascimento, né, que eram os mecenas, né, grandes ricos. Também falamos aí das cidades onde o renascimento floresceu, as características do renascimento, que envolve aí humanismo, antropocentrismo, certo? Só que hoje a gente vai falar sobre como era o renascimento além da arte, certo? E eu vou começar falando desse cara aqui, ó, que era o gênio, o grande nome do renascimento, certo? Quem era ele? Leonardo da Vinci, certo? Bem, Leonardo da Vinci, ele era pintor, escultor, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, arquiteto, botânico, poeta, músico, geólogo, biólogo. Rapaz, o cara era completo, certo? E ele não é só tão conhecido pelo sua obra A Última Ceia, certo? Que é uma obra famosíssima, não é só famoso por essa obra, como também ele não é famoso apenas por a obra da Mona Lisa, né? A Gioconda, a obra mais famosa do mundo, e também ele não é só o cara que fez aí o desenho do Homem Vitruviano. E nessa gravura aqui do Homem Vitruviano é interessante porque vejam só, ele já começa a colocar aí o seu nome em outras artes que não é apenas a pintura e também a questão da escultura, mas aí ele já vai mostrar os seus inventos. Para vocês terem uma ideia, por que ele é reconhecido como o maior artista e o mais completo do Renascimento? Vejam só, ele inventou, né, objetos que hoje são as modernas bicicleta, helicóptero, já que ele era fascinado por asas, tá? A calculadora, o uso da energia solar, ponte giratória e o paraquedas. Então aí, essas obras aí, ele foi quem começou a desenhar e tentou colocá-las em prática. Então assim, muita coisa que você usa hoje como calculadora, a energia solar, né, que está muito sendo discutida como uma fonte de energia renovável, bicicleta, o helicóptero, tudo isso aí foi Leonardo da Vinci quem pensou primeiro, em uma época que era praticamente impossível você criar questões desse tipo, certo? E ele vai desenvolver ainda mais estudos na área da mecânica, hidráulica, química e ótica. Tá? Só para você ter uma ideia, Leonardo da Vinci também ele era apaixonado por armamentos de guerra. Tanto é que ele vai ser o responsável por inventar a metralhadora, que foi muito difundida na Primeira Guerra Mundial, quando ela vai ser utilizada, e ainda mais os tanques de guerra. Então, só para você ter uma noção mais ou menos de quem era Leonardo da Vinci. Sem falar, né, que ele vai desenvolver estudos como a questão dos grupos sanguíneos, a gestação da mulher, os estágios, né, do feto. Então, isso aí, o coração, né, ele também vai estudar isso, a questão do coração. Então, só para você ter uma ideia, né, de quão completo era o Leonardo da Vinci, certo? Bem, durante essa época do Renascimento, a gente vai ter uma ampliação de várias áreas, certo? Vamos ter o desenvolvimento da física, da astronomia, da matemática e também da biologia. Essas áreas de conhecimento, elas vão romper com a explicação do mundo e da natureza segundo a Igreja Católica. Porque segundo a Igreja, Deus era quem comandava tudo e Deus poderia ser a explicação para tudo. Com o desenvolvimento dessas novas áreas aí, a gente vai ter um novo estudo e abrir a mente para outras teorias. Só para você ter uma ideia, Nicolau Copérnico, ele vai propor
a teoria heliocêntrica. O que seria essa teoria heliocêntrica? O Sol como centro do universo e todos os outros planetas girando em torno dele, certo? Só que isso aí a igreja não vai aceitar. A igreja dizia que Deus era o centro do universo e as outros astros é quem giravam em torno dele. Então Deus estaria lá no centro e ao redor estaria o Sol e o planeta Terra. Então Nicolau Copérnico vem para desmentir isso aí, certo? E ele vai contar com dois grandes também astrônomos que são Giordano Bruno e Galileu Galilei, para poder apoiá-lo nessa sua teoria. Só que Giordano Bruno vai morrer na fogueira da Inquisição, acusado de ser um herege, certo? E Galileu Galilei também vai ser condenado pela igreja, certo? Quando ele vai ser condenado na fogueira da Inquisição, o mesmo que aconteceu com Giordano Bruno, ele vai desmentir, vai dizer que ele não falou isso não, tá? Ele vai dizer que Deus é que é o centro do universo para não morrer na fogueira. Só que ele depois deixa esses estudos, né, gravados, para mostrar, gravados que eu digo assim, em papel, para mostrar justamente que a sua teoria era heliocêntrica. E já em 1994, com o Papa João Paulo II, é que essa teoria aí, e Galileu Galilei, não foi condenado, não foi caracterizado como um herege, e sim como uma pessoa que estaria à frente de seu tempo. Para você ter uma ideia de como era o domínio da Igreja Católica naquele tempo, certo? Nós teremos ainda também a questão da astronomia, com Tycho Brahe e Johannes Kepler, ou Johannes Kepler, como você preferir. Eles chamaram a atenção para o movimento elíptico dos astros, ou seja, o movimento circular, giratório dos astros, como dos planetas e também seus satélites. Então, para você ver, para você ter uma ideia, tá, minha gente? Isso aí é, já pegando o início dos anos 500, 1500, é muita coisa para a época, certo? Também nós vamos ter a questão da arquitetura, né? Com um planejamento que não é só envolvendo castelos, não. Vai haver a sua preocupação com o entorno, você modernizar as cidades europeias que eram um pouco sem graças, certo? Porque tudo acontecia ali no castelo do rei, né? Então não tinha nada em torno dele. Então eles vão começar a pensar em trazer outras coisas, como por exemplo, trazer uma praça, certo? Criar uma praça, um monumento no centro dessa praça, colocar também a circulação das pessoas por aquelas paisagens como seriam, e também a paisagem urbana, mudar aquele estilo que era medieval e trazer um estilo mais renascentista, certo? Então, e dessa tendência, né, fizeram parte Thomas More, que depois vai ser conhecido com a teoria da questão da natalidade, que será discutida em outros vídeos, tá, posteriormente, Francis Bacon e também Tommaso Campanella. Vejam só, é interessante a gente ver essas questões aí, porque vejam bem, em relação a isso aí, né, tá querendo mostrar justamente como mudou o Renascimento a Europa como um todo, certo? O pensamento que a Europa tinha, tá ok? Então a gente tem Leonardo com seus vários inventos e modernizando tudo. Nós temos a questão da astronomia sendo estudada, a questão da arquitetura sendo estudada, a biologia, a física, a química. Ou seja, é você mudar completamente um pensamento que possa vir a existir. Bem, pessoal, só aí para vocês verem como era importante a questão e como houve uma revolução, né, em relação ao Renascimento, comparando-se com a Idade Média. Eu vou mostrar para vocês aqui, né, falar alguns valores que eram medievais, aí a gente vai comparar também com os valores renascentistas, certo? Ó, primeiro, o tempo pertence a Deus.
Assim, seria pecado emprestar dinheiro a juros, ou seja, você cobrar pelo tempo em que o seu dinheiro teve emprestado, certo? Então, o tempo pertence a Deus. Já nos valores renascentistas, o tempo pertence ao homem, que deve, portanto, usá-lo ao seu benefício próprio. Então, emprestar dinheiro a juros aí já não é mais um pecado, certo? Já que o homem, ele é dono de seu próprio tempo. Ele é quem sabe o que é melhor para ele. 2. A fé é mais importante que a razão. Já no Renascimento, a razão e a fé são importantes. Então, não é um mais que o outro no Renascimento. Tanto a fé como a razão têm seu valor, e uma não pode ser considerada menos importante que a outra, como a igreja pregava durante o período do Renascimento, certo? 3. As ações coletivas são valorizadas. As pessoas consideram-se membros da cristandade. Então, para vocês terem uma ideia aí, tá certo? Aí a questão é do todo, do coletivo. Já no Renascimento, valoriza-se o talento e a capacidade de cada um, que já empregamos aí nesse caso o individualismo, certo? 4. Agora, Deus é o centro das atenções, é o centro do universo, teoria chamada de teocentrismo. No Renascimento, a gente tem o homem como centro das atenções, no centro, no caso, do universo, que é chamado de antropocentrismo. Quinto e último item, só para a gente comparar, certo? O corpo é fonte do pecado. Já no Renascimento, o corpo é fonte de beleza, de desejo. Então, só para vocês terem ideia, então assim, o Renascimento, apesar de trazer muitos temas religiosos, que eles vão trazer, como a Última Ceia, as Madonas, a Capela Sistina, e tantas outras obras aí, mas eles também vão para romper com essa ideia, com esse pensamento que a igreja queria empregar, tá certo? Então isso aí é só para vocês terem um pouquinho da noção de como o Renascimento ele realmente mudou completamente, é uma renascença, tá certo? Bem, pessoal, vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no meu canal, dá aquele like, ativa o sininho para receber as notificações e em breve teremos transmissão ao vivo, tá ok? Vou ficando por aqui e até a próxima.